tivéssemos que fazer escolhas. E Deus, Ele não quer um bando de robozinhos. Ele não fez tudo ser bom e então nos criou de uma forma que não pudéssemos fazer escolhas. Ele quer que escolhamos. Ele diz: eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes possam viver. As escolhas que você faz afetam a sua linhagem. Existe o bem e o mal. Nós não conheceríamos o bem se não houvesse o mal no mundo. Nós nem saberíamos o que ele é. Não saberíamos o que é a luz se não houvesse escuridão. Não saberíamos o que é o amor se não houvesse o ódio. Não conheceríamos a alegria sem a depressão. Não conheceríamos a gentileza sem a aspereza. Não saberíamos o que é o silêncio sem o barulho. E assim por diante. Mas a escolha é igual à responsabilidade. E às vezes assumimos a responsabilidade pelas coisas boas que acontecem em nossa vida, mas então quando algo dá errado, não é culpa minha. A culpa é sempre de outra pessoa. Esta é uma escritura assustadora para mim, Romanos 14:23, o que não provém da fé é pecado. Aqui ele fala sobre eles comerem carne que havia sido oferecida aos ídolos, mas aqui tem um princípio que não podemos perder. Ele diz: mesmo que não seja errado comer, se você comer e achar que é errado para você. Ele diz: tudo que não provém da fé é pecado. Então qualquer coisa que nós fazemos, que realmente nós não temos fé para fazer, mas fazemos mesmo assim, não é apenas um ops, é pecado. Sabe, o pavor é um tipo de medo. Quantas coisas tememos? Eu tenho pavor de lavar louça. Quantas vezes por semana dizemos: tenho pavor disso, pavor de ir ao supermercado. Quantos dirigiram por um longo tempo para chegar aqui e já estão temendo voltar para casa? Alguns não conseguiram um bom lugar para estacionar, terão que andar e estão temendo a caminhada de volta para o carro. E estão reclamando de não ter conseguido o lugar certo para estacionar. Você deve parar de besteira e agradecer a Deus por estar neste lugar onde há tanto de Deus para você receber. Amém? Sim, você precisa do livro O Poder do Obrigado. E se você acha que sou dura com você, saiba que sou dura comigo mesma. Pavor e remorso, ambos são inúteis porque eles não estão no presente. Lamentamos as coisas que fizemos no passado sobre as quais nada podemos fazer e tememos as coisas do futuro que teremos que fazer de qualquer jeito. Então por que temer? O diabo ama quando você teme as coisas. Você pode se divertir, não importa o que faça. Eu levei muito tempo para aprender isso. O Dave é o tipo da pessoa que sempre se diverte. Sempre. Às vezes, quando eu não acho graça, ele acha graça e se diverte. E quando éramos jovens e tínhamos filhos pequenos, ele ia ao supermercado, nós tínhamos um carro, e então ele ia ao supermercado e levávamos todas as crianças. E era um pesadelo para mim. E nós só tínhamos uma certa quantia de dinheiro, e eu acho que era $70 para 2 semanas de mantimentos, então eu recortava todos os cupons que encontrava, levava uma calculadora e calculava tudo que eu comprava e... Você sabe como somos, pegamos tudo que parece bom, nunca vá ao supermercado com fome, é um erro muito grave. Ir ao supermercado com fome. E se você prestar atenção na maneira como eles organizam a loja, todas as coisas que você realmente precisa estão lá no fundo. O leite, os ovos, o queijo, todas essas coisas ficam nos corredores, bem longe de onde você entra, e assim você já terá gasto muito dinheiro quando chegar lá. Isso é uma estratégia para você gastar mais do que pode. E se você é uma daquelas pessoas que eu costumava ser, você pega as coisas do carrinho que não pode pagar por elas, e em vez de voltar e colocá-los onde você deveria, você coloca o alface com desinfetante, a carne com detergente e por aí vai. Amém? E você diz: que tipo de pessoa louca deixa um pé de alface com detergente? Eu te respondo: eu fazia isso.
Mas se o Dave fosse ao supermercado, ele se divertia, sabe? Ele tem 1,90 m, então ele consegue ver as coisas que eu não consigo ver. Ele entrava num corredor e conseguia me ver, mas eu não conseguia vê-lo. Então ele pegava algo macio que não me machucaria, um rolo de papel higiênico ou algo assim, e ele jogava onde eu estava. Aquilo batia em mim e ele perseguia as crianças com o carrinho. E eu ficava tão brava, e mais brava, e brava, até o ponto em que eu achava que ia explodir. E eu pegava minha calculadora, meus cupons, e eu falava assim: eu estou tentando comprar os mantimentos e pagá-los, colocá-los no carro, levá-los para casa e guardá-los, Dave. Ele dizia: eu estou tentando me divertir um pouco. Agora, obviamente, sabe, qualquer um pode exagerar em ser assim, mas, na verdade, tem tantas coisas que tememos das quais poderíamos achar graça. Vamos lá? Vamos, eu estou com dor nas costas, não me faça trabalhar demais. Dói bem aqui, ó. Bem aqui. O que não provém da fé é pecado. Ok, agora eu amo Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Não vou ler todos os versos, mas diz: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, então o Senhor disse a Josué, que era o ajudante de Moisés: eu amo o fato de que Josué passou anos sem fazer nada além de servir a Moisés, e assim então foi ele quem ficou no lugar de Moisés. E você diz: bem, eu sou apenas um servo. Bem, Jesus disse: o maior de todos é o que serve a todos. Amém? Então ele tomou o lugar que era de Moisés e no verso 3, no verso 2 diz: Moisés, meu servo, está morto. O que é interessante, pois eles já estavam de luta há 30 dias e sabiam que ele tinha morrido. Porque ele falou com eles que ele havia morrido quando já sabiam que tinha morrido. Porque ele estava fazendo uma declaração. Ele está morto, os 30 dias de luto acabaram, agora é hora de se levantar e assim então retornar à vida normal. Moisés está morto. É hora de voltar ao trabalho. Agora você e todo o povo prepare-se para atravessar o Jordão para a terra que eu vou dar a vocês. Então ele diz, e eu gosto mais dessa tradução, então vou ler essa que eu gosto tanto: todo lugar onde a planta dos seus pés pisarem, tudo isso eu já tenho dado a vocês. Sabe o que isso significa? Significa que antes de mim, Deus já providenciou tudo para que eu possa ter uma vida maravilhosa. E você também, uma vida maravilhosa para você. E ainda que você tenha estragado o plano A, porque Deus é Deus, Ele pode fazer o plano B ser melhor. Você diz: eu estraguei a minha vida. Não. Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, mas ele diz: todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés, tudo isso eu já tenho dado a vocês. Deus já deu, mas temos que ir buscar, sabe? Vocês estão comigo? Deus já deu a você, mas você tem que ir buscar. E vou te contar, o diabo não gosta do sermão de hoje. Verso 5: ninguém será capaz de ficar contra ti
todos os dias da tua vida. Como eu estava com Moisés, assim eu estarei contigo, e eu nunca te deixarei nem abandonarei. Agora, há uma grande mensagem aqui. Ele não disse: saia já daí, Josué, eu quero que você seja como Moisés. Ele disse: não, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Você não precisa ser como os outros para ser grande. Você só precisa crer que Deus está com você e que o que quer que Ele queira que você faça, você será capaz de fazer. Graças a Deus eu não tenho que ser como mais ninguém. Eu sou livre para ser eu e você é livre para ser você. E eu amo isso. Assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Agora no verso 6, verso 7 e verso 9, ele diz a mesma coisa 3 vezes. Seja forte e corajoso. Verso 7, verso 8, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés deu a você. Não se desvie dela nem para a direita ou a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que você vá. A chave para se ter uma vida ótima é muito simples: obedecer a Deus. Sabe, não há nada difícil no cristianismo. É muito simples. Você quer ter uma vida que seja assim, tremendamente excelente? Que vai te deixar com a boca aberta em admiração? Obedeça a Deus. Faça o que Ele manda, quer você goste ou não, quer você queira ou não, quer você concorde ou não. Adote uma atitude. Não viverei de acordo com o que eu sinto, mas de acordo com a sua palavra. E não importa se não gosto disso, não importa se não faz nenhum sentido para mim, eu, com a sua ajuda, Deus, eu vou fazer o que você me manda fazer. E eu posso te garantir, qualquer um que fizer isso, a sua vida vai mudar totalmente. Não há nada de ruim que tenha te acontecido que Deus não faça cooperar para o seu bem. Será que estou levando alguém aqui ao limite? Vocês estão entendendo, não é? Sabe, você... Eu estou pronta para parar de viver de acordo com o que eu sinto. Vou viver de acordo com a palavra. E agora, sabe, é fácil dizer sim aqui. Mas espere até a próxima vez que quiser fazer algo e souber lá no fundo que Deus está dizendo para você não fazer. Todo mundo está indo ver aquele filme que você sabe que não deveria assistir. Mas você não quer que pensem que você é um louco por Jesus. Não quer, você não quer que ninguém pense. Por que você se importa com o que eles pensam? E sabe, se eles pelo menos pensassem em você, eles te deixariam em paz. Sim, você pode passar a noite sozinho em casa, mas você vai se sentir tão bem de manhã porque você obedeceu a Deus. Quero te dizer que a obediência aprendida nas pequenas coisas da vida. As pequenas coisas da vida. E você me ouve contar as minhas histórias e você acha tão engraçado, sabe? Mas honestamente foi aí que eu aprendi. Você não precisa ir para a faculdade de teologia, se não pode se dar ao luxo de ir ou não é a coisa certa para você. Se for, vá, mas se não, você pode ir para a escola do Espírito Santo, onde quer que você vive. E tudo que você precisa fazer é dizer ao Senhor esta noite: eu quero me matricular na escola do Espírito Santo. Quero me matricular na sua escola e fico feliz em começar no jardim de infância, se este é o meu lugar. Mas eu quero me matricular na sua escola, eu quero aprender a ser um verdadeiro cristão. Amém? Sabe, Deus disse a eles para entrar e possuir a terra. E Deus quer que você possua as promessas.
Mas sabe o que a palavra possuir significa, se você buscar? Significa ir e desapropriar os atuais ocupantes? Agora, a Bíblia diz que havia uma rota mais curta por onde Deus poderia tê-los levado à terra prometida. Mas os levou pela rota longa e mais difícil porque eles não estavam prontos para a guerra. Cara, há uma lição no que eu vou lhes dizer aqui. Eles vagaram por lá fora no deserto. Eles precisavam do poder do obrigado, porque tudo que faziam era murmurar. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos, tentando fazer uma viagem de 11 dias. E sabe, se você ler isso, cada cidade que eles possuíam, tinham que lutar e desapossar os atuais ocupantes. Jericó, a primeira cidade que tomaram, eles a possuíram, mas tiveram que primeiro desapossar as pessoas que lá estavam. Eles tiveram que guerrear. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes de usar a coroa. E o que ele fez nesse meio tempo? Teve que lutar contra Golias. Você terá que aprender a derrotar o diabo. E sabe como você faz isso? Bem, sentindo medo, mas fazendo as coisas mesmo com medo. E sabe, eu não quero dizer que você tem que escalar o Monte Everest, não é disso que estou falando. Eu não sou uma boa nadadora, então não vou mergulhar no fundo de uma piscina. Não é desse tipo de coisa que estou falando. Estou falando de você ter um destino. Você tem um destino, mas o diabo tentará fazer com que você recue, sabe? Eu esperei tanto tempo para receber o convite para pregar. Ó Deus, eu queria tanto que alguém me pedisse para pregar, que eu mal podia suportar. E finalmente alguém fez isso. Eu recebi dois convites seguidos. Eu ia ao Colorado, de lá eu iria para a Flórida. E no Colorado eu estaria pregando com um pregador muito famoso, muito conhecido. E eu estava muito feliz porque eu sabia que ele levaria uma grande multidão. Bem, ele cancelou. E houve uma nevasca. E havia só eu e mais algumas poucas. Quero dizer, um tiquinho de pessoas. Bem, eu fiquei tão desanimada. E então o diabo me disse assim: quem você pensa que está enganando? Você não foi chamada para fazer nada. Você inventou tudo isso e é pura bobagem. E então eu fui para Jacksonville, Flórida, e tinha cerca de 900 pessoas nessa conferência, e eu só fui convidada porque o amigo de um amigo do amigo de um amigo de um pregador cancelou na última hora, e então, desesperados, eles me escolheram. E eu não era uma das principais pregadoras, era só um workshop. E todos os pastores se sentaram na primeira fila. E havia o reverendo fulano de tal, e o bispo cicrano, e a profetisa Beltrana, e a Joyce de Fenton. Mas eu já me sentia tão grande, sabe? E pediram a todos os pregadores do workshop para subir e falar por uns 3 minutos sobre o que eles iriam falar no dia seguinte no workshop. E eu estava com tanto medo. E quando me levantei para falar, eu abri a minha boca, e quando tentei dizer alguma coisa, só saiu um grunhido dela. Tipo... Quando se está com medo, a garganta seca, e você tem vontade de ir ao banheiro e transpira, e tudo fica uma bagunça. E o diabo gritava no meu ouvido: se você tivesse algum senso, você pegaria suas coisas e sairia daqui, voltaria para Fenton e nunca mais tiraria sua cabeça de lá. Quem você pensa que é? Olha lá aquela profetisa, e o profeta, o reverendo e a Joyce.
Sabe, eu tenho doutorado agora, mas eu não quero que ninguém me chame de doutora, sabe por quê? Tenho prazer de ser só a Joyce. Apenas eu, amém? Porque aquela simples Joyce de Fenton pode ser tão ungida quanto a profetisa fulana de tal. Amém? E ali eu tinha uma decisão a tomar, que era uma decisão que alteraria o destino. Ou eu abria a boca e tentava novamente, ou eu fugia daquela plataforma, iria para casa e nunca mais colocaria a cabeça para fora da porta. Bem, obviamente, eu abri a boca novamente. E aqui estou eu. Amém. Você tem que aprender a fazer as coisas com medo. Eu conto uma história no meu livro, eu vou contar para você e então vou encerrar. Havia uma mulher, uma história real. Ela tinha basicamente perdido sua vida por causa do medo. O medo tinha roubado tudo dela, sabe? Ela não saía à noite, tinha medo do escuro, ela não dirigia, tinha medo do trânsito, medo de ficar perto das pessoas, então ela vivia uma vida solitária e sabe, tudo nela era medo, 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 medo. E ela era cristã. E sabe, a Bíblia diz claramente que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã e bem disciplinada. Distração, eu te repreendo. Então uma amiga dela cristã foi lá e ela estava sentindo pena de si mesma. Eu estou com tanto medo, o medo rouba tudo de mim. E a mulher olhou para ela e quando eu li isso mudou minha vida. Ela disse, bem, por que você não faz mesmo com medo? Bem, veja, o que faz você pensar que se você tiver medo você não pode fazer nada? Sabe o que é coragem? É seguir em frente diante do medo. Houve um rapaz numa conferência na semana passada e ele esteve na última conferência naquela cidade e ele me fez exatamente a mesma pergunta de anos atrás. Esse rapaz está preso. E ele simplesmente me disse, eu não sinto no que Deus quer me usar. Eu simplesmente não sei o que Deus quer que eu faça. Você pode me dizer como posso saber o que Deus quer que eu faça? Eu disse, sim, posso te dizer. Sai e faça alguma coisa. E se isso não funcionar, você cometeu um erro. Você dá um passo para trás e você diz, bem, não era isso? E na próxima oportunidade que aparecer, tente de novo. É como se preparar para uma festa. Veja, eu estou em uma festa agora porque estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu estou me divertindo muito. Estou me divertindo tanto aqui em cima. Eu prefiro fazer isso do que qualquer coisa. Eu prefiro fazer isso do que qualquer coisa no mundo. Mas eu tentei outras coisas. Tentei evangelismo de rua e odiei. Tentei trabalhar no berçário e as crianças odiaram. Eu até limpei a casa do meu pastor, odiei isso também. Eu tentei ser sua secretária e eu fui demitida. Mas então quando eu preguei, isso se encaixou. Amém. Veja, nós temos tanto medo de errar. Não tenha tanto medo, deixe-me dizer assim, você nunca vai estar certo se estiver
constantemente com medo de estar errado.